Olá, o meu nome é Leandro Milini, eu sou advogado. Hoje eu estou passando aqui para conversar com vocês sobre seguro de proteção financeira nos contratos de financiamento. Contratos de financiamento de carro, de moto, de bem imóvel como casas e apartamentos, ok? A ideia de nós gravarmos esse vídeo e conversarmos com vocês sobre este assunto é levando em consideração a nossa experiência com o direito bancário, já tendo atuado em benefício de instituições financeiras, e também pelo fato de nós termos escrito um artigo publicado em nosso site acerca deste mesmo assunto. E 2 anos depois, fato é que nós ainda recebemos muitas mensagens, muitos e-mails de algumas pessoas, alguns interessados, alguns consumidores sobre este assunto, correto? Então, qual que é a ideia do seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista? Ele é um seguro previsto contratualmente e ligado aos contratos de financiamento. Dentro daquela análise contratual que o banco faz ao conceder o crédito ao seu consumidor, ao seu cliente, ele irá fazer uma série de pesquisas em nome do consumidor, correto? Então, por exemplo, saber de repente qual que é o rendimento mensal daquele cliente, por meio de um holerite, um extrato bancário, saber se a pessoa tem um histórico de bom pagador, Isso é uma política do banco. Alguns bancos podem fazer, outros bancos não. Nós sabemos que na prática é muito comum que o banco ele se assegure, faça diversas checagens, visando a maior segurança daquele contrato, no sentido de que o consumidor irá honrar aqueles pagamentos, compreende? E a gente sabe que na grande maioria das vezes são honrados, correto? Uma dessas outras garantias que o banco pode exigir do consumidor é a assinatura de um contrato acessório àquele contrato de financiamento. Este contrato acessório é exatamente o contrato de seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista. E qual que é a finalidade desse tipo de contrato? Em tese, este contrato de seguro, ele serviria para garantir em benefício do consumidor o pagamento de algumas parcelas do financiamento, caso ocorra alguma das hipóteses contratuais, por exemplo, desemprego, invalidez temporária ou permanente, que afaste o trabalhador das suas atividades de trabalho, morte, dentro de outras possibilidades. Então a ideia ao contratar este seguro é que o consumidor tenha esta cobertura para que sejam pagas algumas parcelas do financiamento caso ele se veja impossibilitado de honrar com aquelas parcelas, ok? A princípio, isso poderia parecer positivo, não é verdade? Porque nós teríamos essa garantia. Porém, não é exatamente o que nós vimos na prática, porque nós nos deparamos com muitos relatos de pessoas que se veem nessa necessidade, tentam acionar o seguro e muitas vezes não conseguem. Ou às vezes o problema nem é esse. Muitas vezes o próprio consumidor não tem nem conhecimento que aquele contrato existe. Ele não tem conhecimento que existe esse seguro. Por quê? Porque o banco não informa ele sobre esta prática. Muitas vezes, como são assinados muitos documentos, muitos papéis, o consumidor acaba não percebendo que existe ali um contrato acessório, esse contrato de seguro, àquele financiamento, compreende? Muitas vezes sequer é entregue cópia da apólice do seguro ao consumidor, impedindo inclusive que ele verifique quais são as coberturas e as cláusulas contratuais. Nos termos da legislação aplicável, Código de Defesa do Consumidor especialmente, esta prática é considerada venda casada, quando se há a venda ou disponibilização de um produto ou serviço à venda de um outro produto ou serviço, ou seja, há um condicionamento para que sejam adquiridas as duas coisas ao mesmo tempo. Isso que não pode acontecer, ok? Se você tem um contrato de financiamento, verifique nas cláusulas contratuais. Muitas vezes, a própria seguradora que faz esse contrato de seguro, ela pertence ao mesmo grupo econômico do banco que fez o financiamento. Então, a instituição financeira, ela acaba sendo beneficiada duplamente, porque são 2 contratos assinados com a mesma instituição. É daí que emerge e se caracteriza a venda casada, em prejuízo do consumidor. Então, nessas hipóteses, é possível sim requerer a restituição dos valores pagos por esse seguro. Eles podem ser valores mais baixos, a depender do valor do bem, como 300, 500 reais, mas nós verificamos que muitas vezes o valor é até mais alto, como 1.000, 2.000, quase 3.000 reais ou mais, a depender do valor do bem, compreende?
Então, caso você tenha esse seguro embutido no seu contrato e você não foi informado previamente pelo banco ou não te foi dada a oportunidade de cotar esse seguro, de fazer uma cotação com outras seguradoras, você poderá requerer a restituição dessa quantia, ok? Nós que atuamos na área do direito, inclusive com o direito bancário, nós temos conhecimento, nós temos a notícia de muitos consumidores que conseguem requerer essa restituição de forma administrativa, ou seja, de forma extrajudicial, sem precisar de um advogado. Muitas vezes entrando em contato com o seu banco por telefone, passando os seus dados bancários, alguns consumidores, a gente tem a notícia que conseguem restituir esses valores. Outros consumidores, caso você não consiga, existem outros mecanismos, como a busca do PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor, para requerer a restituição desses valores, ou até a busca judicial, por meio dos juizados especiais ou por meio da constituição de um advogado, ok? Eu espero poder ter contribuído com este assunto, né, que é o seguro de proteção financeira. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse artigo publicado no nosso site para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, ok? E espero que este conteúdo tenha sido útil para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!